Efésios 5:18. Diz assim a Escritura: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler todos juntos? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando Paulo registra essas palavras, ele está fazendo uma espécie de aplicação nesta parte toda, nesta unidade toda daquilo que ele começou a falar no capítulo 5, de uma forma mais ampla, até mesmo outras doutrinas já apresentadas anteriormente na mesma carta. Mas quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, ele não está fazendo alusão apenas a um vício, mas ele está fazendo alusão, provavelmente, aos ritos, aos banquetes que eram oferecidos aos deuses na cultura greco-romana. Nós sabemos que na cidade de Éfeso havia o templo da deusa Diana. Portanto, a religiosidade greco-romana dominava a cidade, e na cultura deles, na religião que eles tinham anteriormente, o embriagar-se com vinho era uma coisa, portanto, muito comum. Nós temos neste verso dois imperativos passivos presentes: não vos embriagueis e depois enchei-vos. Um numa forma negativa, como uma proibição, e o outro numa espécie de exortação. Os irmãos sabem que para mim toda exortação apostólica tem peso de ordem, porque você não tem opção. Se você é um crente, um apóstolo está exortando, você tem que cumprir. Simples assim. Então, quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, para eles era, não continueis a se colocar sob a influência desses banquetes. Para nós, seria, não volteis a ter as mesmas paixões da religião que vocês tinham antes. A religião da impiedade. Todo paganismo é uma religião humana, do homem, para a satisfação dos seus próprios desejos. Todo homem sem Cristo é um religioso pagão que busca a realização das suas vontades. E nós, portanto, ao ouvirmos isso, devemos entender a exortação paulina assim: não retrocedam aquilo que vocês eram antes da conversão. Não voltem a se colocar sobre as paixões mundanas que regiam a vida de vocês. Como imperativo passivo na negativa, você tem como ordem, então, não se colocar sobre essa influência, não deixar que isso influencie você. Você tem que fazer frente a essa influência pesada que o mundo e o seu próprio passado, o velho homem, tem sobre você. E ao invés disso, enchei-vos do Espírito. Uma ordem, então, agora positiva, mas vejam, como imperativo passivo, não sou eu que me encho do Espírito. Eu tenho que me colocar sob esta condição para que Deus me encha. E essa condição de ser cheio do Espírito, o verbo pleró aqui, ser pleno do Espírito, é falando entre vós com os salmos, cantando, etc. Ou seja, através de uma vida devocional sadia e intensa, eu vou me tornando cada vez mais pleno do Espírito. Deus vai me fazendo pleno do Espírito. E isso, meus irmãos, é uma coisa muito importante, porque na verdade existe essa participação de nossa parte. Nós temos que buscar a comunhão diária com Deus, com intensidade, tempo de qualidade. No entanto, uma das maiores armadilhas que nós vemos na nossa sociedade é exatamente participarmos de um sistema que é carnal, que é materialista. Nós simplesmente vivemos um sistema social onde quase todo o nosso tempo é tomado para coisas desta terra. Quando um crente chega e diz, olha, eu estou sem tempo de buscar a Deus, ele não está mentindo, porque ele associou, ele assimilou um modelo de vida que é sem Deus. Paulo, nesta mesma carta, ao se referir aos ímpios, diz que eles vivem como se Deus não estivesse no mundo, sem Deus no mundo. Essa é a vida de um ímpio. E o crente, ele tem uma agenda ímpia, ele ocupa o seu tempo da mesma forma que um ímpio. E por isso que Paulo disse um pouquinho antes daqui desse texto, para que nós remíssemos o nosso tempo.
para que nós usássemos o nosso tempo como um salvo. Uma vez que nós somos salvos, nós temos a responsabilidade de salvar o nosso tempo, de usá-lo segundo a perspectiva de alguém que conhece a Deus e tem o reino de Deus em prioridade. Apocalipse vai falar do ambiente da volta de Cristo como um sistema totalmente pagão e anticristão, e quem fizer parte desse sistema, ele segue a besta, e nós estamos quase nisso. Nós estamos já num tipo de sociedade sem Deus, que não se pensa em nenhum tempo atribuído a Deus, e o resultado disso é uma igreja extremamente fragilizada, uma igreja que pensa na morte como se fosse a antessala do inferno, ao invés de pensar na morte como a glória a ser recebida. Os crentes têm medo da morte, os crentes têm medo de qualquer problema. Isso mostra uma igreja fragilizada, fraca, uma igreja que está num caminho de apostasia. Então, a nossa responsabilidade de buscar a vida devocional para que vivamos a plenitude do Espírito, isso é algo que é muito mais do que uma obrigação, é a maior bênção que temos para essa vida, é vivermos sob orientação, vermos o fruto do Espírito em nossa vida aplicado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, ao invés de nos colocarmos novamente sob as influências do paganismo que vivíamos antes da conversão, a religião do homem, ao invés de nos sujeitarmos a isso, que nos sujeitemos ao Espírito, busquemos isto através de uma vida devocional com tempo de qualidade, uma vida devocional realmente séria com o Senhor.